senhor presidente, eterno presidente das nossas comissões, sempre solidário à participação de seus companheiros, aqui trabalhando aí firmemente na comissão do impeachment, o senador Moca, aqui é um cumprimento, a senadora Ana Amélia. Quer dizer que ontem eu tive a oportunidade de conversar com a senadora Gleice, lamentando profundamente esse episódio, que a família, né, as crianças, o ambiente familiar, a forma de se fazer, muitas vezes revela a intenção com que se faz. Eu estou na linha do senhor e como todos os brasileiros. Houve a denúncia, tem que ser apurada, houve o fato, o processo tem que continuar, os instrumentos de trabalho estão postos. Há maneira de se fazer, há maneiras e maneiras de se fazer. E o importante é que, nessa hora, lembre que ali, naquele recôndito espaço, existe uma família que merece o respeito das pessoas, em qualquer circunstância. São coisas que, na cabeça de uma criança, não tem explicação. Ah, mas os pais são culpados, mas as crianças não são. Possivelmente sejam culpados, sim. Se são, a punição, o processo em si vai definir. Eu até tive a oportunidade de dizer a ela que não podemos levar todas essas questões e ignorar como se não é na nossa casa, portanto, nós não temos nada a ver com isso, não, pelo contrário. Nós estamos e temos que exigir que haja respeito à família das pessoas, que o processo prossiga, o Brasil precisa desse processo, e que não se também cheguemos ao ponto do que foi colocado aqui ontem várias vezes, que aquela foi uma atitude do presidente em exercício Michel Temer. Não misturar as políticas para tirar proveito de um momento que é sofrido para o país e é sofrido, sobretudo, pela família da senadora Gleice. Vi muitas coisas jocosas nas redes sociais. Eu acho que respeitar é muito bom. Desejar que a verdade seja apurada e que a punição seja feita também mas tem que fazer tudo com respeito. O respeito é a base fundamental de todas as relações e do procedimento de todas as instituições. Senhor presidente, esse é um pronunciamento que eu me constranjo sempre em fazer. Mas ontem, Vossa Excelência deve ter visto, como o Brasil viu e ficou estarrecido, quando um promotor, a matéria está aqui, foi feita na Globo, essa matéria, de um promotor que provocou uma polêmica muito grave, que, na verdade, ele não provocou a polêmica em si, mas revelou sua posição polêmica no momento do seu trabalho. E, por incrível que pareça, o seu Marfan Martins Vieira determinou até a abertura de procedimento para apurar a conduta desse promotor, que é o Alexandre Geoper, que durante uma prova oral, vou colocar o que está no jornal, do 34º concurso do Ministério Público do Estado, ele como examinador da banca, imagine a situação, examinador da banca de direito penal, o senhor Geoper causou essa polêmica que estarreceu o Brasil inteiro, provocou reações em todos os lugares. Diante da pergunta hipotética sobre o ataque que essa mulher sofreu, ele faz a seguinte consideração. Ele cria um quadro, Então, até foi gravado, ele diz assim, para um dos acusados, para um dos que estavam sendo analisados ali naquela banca. Ele cria um quadro, ele foi, que de uma maneira, eu não sei qual é o termo de direito certo, talvez Simone saiba mais, ele coloca o processo de escolhas dos novos promotores, tem essa matéria que é do depoimento oral, do esclarecimento, da prova oral. Aí ele formula um quadro, e nesse quadro, a formulação dele, quer dizer, um promotor hoje de manhã me dizia, olha, nós estamos felizes que o machismo no Brasil está acabando. Eu estou dizendo que ele está sendo vigiado. Acabando não está. Essa é uma cultura de séculos que é tão difícil de nós estamos indo ao confronto, ao enfrentamento, mas é muito difícil acabar se nós não começarmos com a cultura, desde criança, a discussão sobre o procedimento que esse senhor, já no alto da sua vida profissional, acabou tendo. Ele diz assim, veja bem, senhor presidente, o senhor que é amigo leal dessas causas, ele descreve um quadro
formulando essa pergunta, a questão controversa no momento em que a banca examina um dos 3 candidatos naquela rodada. Um deles gravou o áudio. Ele cria um quadro. Um segurança, o outro aponta a arma, o outro guarnece a porta da casa, o outro mantém a conjunção carnal. Ficou com a melhor parte. Ele disse, ficou com a melhor parte, dependendo da vítima, mantém a conjunção carnal e o outro fica com o carro ligado para segurar. E eles vão se alternando. Essa forma com que ele descreve, não importa quem, ela não tem... Depois a nota é pior do que a emenda é pior do que o soneto. Nos mostra, senadora Ana Amélia, o quão distante nós estamos. O quão distante nós estamos, porque não se faz, né? Deveria se fazer. Eu luto há mais de 20 anos para que tenha na escola a matéria Direitos Humanos e Cidadania, para que a gente possa dividir na cabeça daquela criança informação amanhã, jovem, depois adulto, essa cultura que se tem do que se pode fazer com uma mulher. Como se pode tratar uma mulher. Muitas vezes o aluno vê sua mãe apanhar em casa, pode achar que o pai tem direito de fazer aquilo. Muitas vezes se presencia a filha, como eu já ouvi várias vezes, presencia a mãe forçadamente a fazer sexo com o seu marido, numa situação de total atrito, mas de imposição do dono daquela relação. E as pessoas não têm uma matéria, uma discussão na formação do seu caráter, para que possa, pelo menos, colocar uma dúvida. Isso é certo? E nós vamos multiplicando, fazendo leis. Nós estamos aqui vigilante, denunciando, falando em redes sociais, em entrevista. E, no entanto, aumentou a violência contra a mulher. Como é que uma pessoa como essa pode ser um promotor? E pode ser, sobretudo, aquele que vai fazer, vai exercitar como promotor a sua figura de um juiz de uma prova dessa natureza, conduzindo o seu relatório e a sua pergunta a explorar a sua cultura de violência e desrespeito contra a mulher. A senadora Ana Amélia. Senadora Rose, a sua sugestão de colocar uma cadeira ou uma aula de direitos humanos na escola, de cidadania, da cidadania desde o ensino fundamental, lamentavelmente, eu fico muito triste pela cultura de violência que nós temos alimentado e fomentado no país. Provocado por essa falta de atenção a gestos pequenos. É o filho não respeitando o pai ou a mãe em casa, não havendo uma relação de harmonia e de paz dentro do ambiente doméstico. Isso vai para a escola, a criança agride o professor. E quantos são os casos de violência de alunos batendo nos professores saindo porque é uma situação absolutamente inaceitável, alunos incendiando a sala de aula, que é um ambiente sagrado, senadora Rose de Freitas. E aí você vai ampliando essa violência nessa relação no trânsito, no nosso trânsito. O Brasil tem a melhor lei de trânsito do Brasil, é a que mais mata, porque nós não respeitamos, nós não temos regras de conduta, não temos responsabilidade. A cultura do respeito, essa cultura da violência, veja só, ela vem desde pequeno, desde dentro de casa e não há o limite. Quando um pai não dá limite à criança, quando o professor se é agredido e o pai vai lá dar força e apoio ao filho, em vez de admoestá-lo ou de dizer que não é assim, que tem que respeitar o professor, aí, de fato, nós estamos num país doente, como disse ontem o ministro Eurês Zavag. O país está doente em vários aspectos e é preciso curar essa doença numa nação tão bonita. O Brasil é tão bonito, tão grande, uma população tão espetacular, mas não podemos aceitar isso. E esse episódio que Vossa Excelência traz remete muito. Quando autoridades que têm a responsabilidade de buscar a pacificação, estabelecer o direito como ele é,
não alimentar exatamente que a mulher é um objeto, propriedade de um homem, aí nós estamos ampliando digamos, a enfermidade do país e não curando este mal e essa doença que é a violência crescendo cada vez mais. Parabéns, senadora. E é uma cultura que fica sendo disseminada quando você vê que um promotor, né, que não é um cidadão parado na esquina dando uma opinião sobre um assunto, ele imprime na sua fala, num momento tão importante quanto essa de um exame, como foi feito, ele coloca ali, emite juízo de valor, coisa que ele não poderia falar. Quando nós estamos lutando contra a discriminação e primando pela igualdade, a hora de examinar alguém que está ali para ser... deputado acabou de entrar num processo do Supremo Tribunal Federal exatamente por conta disso, senador. Pois é. Então, eu queria tratar desse assunto. Esse assunto, eu vou dizer, todo o 8º mandato parlamentar, e esses dados da violência no Brasil contra a mulher, me desculpa, eles são assustadores e terrivelmente resistentes, né? É uma cultura que também temos que pensar. Quando nós falamos dos problemas econômicos do Brasil, vamos colocando em cadeia aquilo que deixou de ser feito lá atrás e, consequentemente, hoje, repercute drasticamente na nossa economia e na integridade, vamos dizer assim, financeira como todo do país, nós temos que olhar essa questão particularmente da mulher. Nos últimos 2 meses, acho que nós vimos 3 estupros coletivos serem relatados, ou 3 ou 4. E nós estamos falando do que, afinal? Nós estamos falando do comportamento de uma sociedade. Nós estamos falando não do grupo de mulheres que milita na política, que milita no centro comunitário, que é uma juíza, que é uma promotora, mas nós estamos falando da mentalidade que nós temos que enfrentar, e esse país tem que enfrentar isso não é só como uma doença, senadora Ana Amélia, é como uma cultura que tem que ser extinta. Ela tem que acabar. Não há lei até hoje, olha, a Lei Maria da Penha está em vigor, pleno vigor. E no início dela, os juízes não queriam cumprir. E até hoje, e a promotora me falava sobre um projeto que está nessa casa, se não me engano... PLC 7. Exatamente. E que na hora de criar os instrumentos e criar a identidade de quem pode fazer essa rede de proteção à mulher, que é necessária, se espalha por demais as incumbências e responsabilidades, de modo que não aconteça. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu aqui sei dos desafios, sei da luta, sei da defesa incessante, todos os dias acontecendo que nós temos nessa casa para falar. Conheço de perto essa violência, mas nós temos que eliminar esse comportamento distorcido, desumano, desrespeitador e, sobretudo, retrógrado. Quando o mundo fala a imagem da igualdade, aqui no Brasil se pratica a desigualdade. A desigualdade. Eu acho que é imprescindível que a gente assuma a responsabilidade de ter aqui, especialmente, um painel para denúncia de todos os fatos no Brasil. Citando nomes, não tem a Operação Lava Jato, nós não estamos aí apoiando uma operação para combater a corrupção, senadora Simone. Por que nós não podemos colocar aqui essas atrocidades a público, as atrocidades que são cometidas contra a mulher? Por que nós não podemos falar da agressão ao ser humano que se pratica à luz do dia, sob a proteção, inclusive, de alguns institutos dentro do Poder Judiciário? Eu concedo a palavra a uma parte a Vossa Excelência com muito prazer. Eu agradeço, senadora Rose de Freitas, e agradeço a Vossa Excelência por estar aí em nome de todas nós. Ontem eu tive a oportunidade de ver essa matéria na televisão. Fiquei estarrecida, pensei que os meus ouvidos estivessem me enganando de poder imaginar que um promotor de justiça de um estado desenvolvido quanto o Rio de Janeiro, numa banca examinadora de concurso público, faz uma pergunta a um examinado, portanto, a quem sabe, futuro promotor, o que é mais grave. Ele estava tratando de um caso hipotético de estupro coletivo, induzindo
convidou, inclusive, o examinado a concordar com ele quando coloca terminologias como esta, né? Um estupro onde 5 pessoas, 5 partícipes, cada um nas suas atribuições, aquele que tem a conjunção carnal fica com a melhor parte, a depender da vítima. Porque nós temos duas questões graves aí. Além disso, lá para frente, não é realmente o caso de se ler, porque os termos são extremamente pejorativos, diz mais ou menos assim, né? Tem ainda, é herói porque conseguiu 5 vezes, eu não vou usar o termo aí que ele utilizou, é herói. Isso, senadora Rose, embora não tenha sido dito na imprensa, mas eu acredito que já deve ter chegado aos ouvidos dos advogados desse país, principalmente da Ordem dos Advogados do Brasil e, mais ainda, do Conselho Nacional do Ministério Público, isso tem ainda por trás um agravante. Este promotor tem que ser processado por apologia ao crime, porque estupro é crime. Quando você faz uma apologia ao crime, você está também cometendo um crime, e um dos crimes mais bárbaros contra a humanidade, porque é o estupro coletivo, senador Paulo Paim. Se for ver o que está ali, e a justificativa dele só confirma que o que ele quis dizer era exatamente aquilo, que ele acha que isso é uma cultura normal, que a mulher tem que realmente viver com medo, porque a mulher, no mundo inteiro, ela não é só agredida. Os 100% das mulheres brasileiras e mundiais vivem com medo. Quando jovem, tem medo do horário que sai de uma festa, quando adultas, tem medo dentro de casa, porque não sabe, muitas vezes, o companheiro se é violento ou não, e daí por diante. Acho mais do que uma moção de repúdio desta casa, e nós, na Comissão da Violência Mista contra a Mulher, na semana que vem, estaremos tratando desse tema. Nós temos que pedir que o Conselho Nacional do Ministério Público tome providências, e se tiver caracterizado o crime de apologia ao crime, que este promotor de justiça sirva de exemplo para todos os homens que detêm poder neste país. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que esta casa tem uma bancada feminina, senador Paulo Paim, que é orgulho, e tem que ser orgulho não só das mulheres, mas dos homens desse país, porque nós não deixamos passar batido questões como essas. Parabéns, senadora Rose. Muito obrigada. Me permita, senadora, só dizer que nós, homens, com muito orgulho, seguimos a orientação dessa bancada. Vocês nos representam. Eu agradeço a senadora Simone e temos na presidência, por uma feliz coincidência, alguém que advoga a causa dos direitos das mulheres e pela igualdade. O que me chamou a atenção, na verdade, senadora Simone, é o desrespeito e o desprezo pela figura feminina que esse promotor demonstrou. E é promotor. É promotor, é quem estava ali aplicando uma prova para um concurso público. Eu gostaria de chamar a atenção e discutir esse tema mais uma vez, que é tão relevante, pela reincidência dos fatos que estão acontecendo no Brasil. Agora, eu acho que temos que também endurecer as leis. Agora temos que chegar à punição em todos os fatos, em todos os níveis, não deixar passar, porque toda vez que nós deixamos passar, não está sendo processado um deputado da Câmara pela sua apologia ao estupro, então está aqui colocarmos um desafio de colocarmos uma visão ampla dos direitos humanos em relação à agressão que atinge a mulher, como um ser humano que merece todo respeito. A violência contra as mulheres não precisa nem repetir que é crime grave. Nós precisamos fazer, não teremos cadeia suficiente. Desde as piadas que se faz na escola, com sua filha, com minha filha, que faz com sua... Isso é um absurdo. Não serve de exemplo milhares de denúncias que nós recebemos todos os dias. E o Brasil ainda tem isso como um índice que mundialmente está aí refletido nas páginas dos jornais. O meu Estado é extremamente violento, agride a mulher todos os dias, e as mortes assassinas, tem um contencioso histórico que só nos envergonha. Nós ocupamos 7º lugar no ranking de violência doméstica entre 84 países. Nós espero um pronunciamento da presidente
da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. Espero um pronunciamento e uma atitude que nós estaremos endossando tão logo ela seja tomada, e vamos provocar novamente a discussão sobre ter uma matéria sobre direitos humanos e cidadania. Aqui tem um dos dados que se eu mostrar, 43% das mulheres do Brasil em situação de violência sofrem diariamente agressões. Imagine que ser humano é esse, né? Acuado num canto, machucado, ferido, humilhado. Isso é um dado real e inaceitável. Inaceitável. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com que as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo. Se é que se pode falar que entre um homem e uma mulher, aonde a mulher fica nesse quadro de submissão, aonde essa discriminação é gritante, aonde esse julgo é odiento, eu digo, se é que pode se chamar de vínculo afetivo. Quem ama não machuca. E nós precisamos, há pouco tempo atrás, tinha uma propaganda, não sei de que instituto, de que empresa, de que organismo, em que ele falava respeito. Eu tenho respeito, eu quero respeito. Então, a palavra básica de tudo isso é respeito. Mas se o respeito até hoje não alcançou culturalmente a outra parte da sociedade, que são os homens, e condenamos também as mulheres que incentivam os filhos a ficarem tomando conta das suas irmãs com o mesmo dado cultural da discriminação do que tem o direito aquela jovem ou não. Eu presenciei uma mulher dizendo assim, você fica de olho na sua irmã e vê se ela olhar para o lado, você me traga aqui que eu vou mandá-la de volta para casa. Ela não vai ao passeio. Senadora Rose, me permite, só para ver a importância do seu pronunciamento, e usar parte das senadoras, uma senhora de Santa Catarina, ouvindo o seu pronunciamento, diz, parabéns à senadora, queria dizer que a Lei Maria da Penha completa 10 anos e a lei ainda não está efetivada em todos os estados e municípios. Para mudar a realidade da violência contra meninas e mulheres, precisamos de mudanças profundas na sociedade. Ela está na linha do seu pronunciamento, que vai desde a educação básica e tem que atingir todos os meios de comunicação. Desconstruir a máxima de que meninas e mulheres pertencem aos homens. Não pertence a ninguém, pertence a ela mesma e a opção de vida é dela. E ela tem tanta razão, eu agradeço no seu nome, mas quero dizer que agradeço porque, na verdade, o que nós temos que inserir nesse contexto é uma dúvida. Se não vamos conseguir, através da escola, das matérias, dos centros comunitários, das igrejas, vamos conseguir uma dúvida. O que está sendo feito contra a mulher dentro da minha casa, na minha família, é certo? O fato de ter sido um cônjuge, um namorado, ter o irmão, porque já vimos crime que o irmão acha que a irmã está desrespeitando o nome da família e assassinou no meu estado, inclusive. E a violência de pais e irmãos contra as meninas, contra a mulher. Muitas vezes. Quer dizer, a frente que abriga essa violência não é só a frente cultural disseminada, ela tem segmentos de conceitos que, pelo amor de Deus, não podem existir. Não podem existir. Como é que você pode admitir que porque eu tive um relacionamento com outra pessoa, que essa pessoa ainda tenha, no término do relacionamento, o requisito da propriedade que ele julgou ter um dia? E isso seja plenamente aceitável. Como outro dia, o fato de uma pessoa estar trajando uma roupa, há muitos anos o senhor deve ter visto essa matéria, que provocou uma reação em cadeia nacionalmente, uma universitária que vestiu uma roupa mais curta e que sofreu o que ela sofreu e que muitos disseram, na pesquisa popular disseram, ela provocou isso. Provocou, o homem veste como ele acha que deve vestir. O senhor está vestido aqui de forma oficial, porque está dentro do Congresso Nacional. Quando o senhor sai daqui, o senhor vai usar uma bermuda, uma camiseta, e alguém tem direito de lhe dizer, o senhor não está nu? E se tivesse nu, se eu quiser dirigir sem camisa,
Todo mundo acha que é normal. Mas se a mulher colocar uma roupa um pouco mais ousada, aí ela está provocando. Ela é culpada. Ela é culpada. Ela é quem provocou aquela agressão, aquele desrespeito. Então, companheiros, ex-companheiros, namorados, cônjuges, amantes, todos eles hoje se abrigam no direito de dizer que foram... O homem não aceita a rejeição, que eles foram desrespeitados, que eles foram renegados. Isso não há punição. Não há punição para isso. Matou, então vai olhar a questão do homicídio. Mas não olha o comportamento social que a todo momento vai coagindo a mulher de tal maneira que isso é um sofrimento que não acaba, presidente Paim. Não acaba. Encontramos mulheres nos ônibus, nas ruas, mulheres com os olhares declinados para baixo. Pode olhar no aeroporto ou pode olhar numa rodoviária. A mulher está ali com a sobrecarga de trabalho que ela tem, né? Sem direito a um momento de felicidade, da igualdade, do respeito. Pode olhar a mulher, é diferente. A mulher carrega um filho pela mão, carrega outro no colo, tem pendurado uma bolsa, muitas vezes viajando ao lado do seu companheiro, ela traz a passagem na mão, porque é ela que vai olhar a plataforma, vai olhar o ônibus que vai pegar e tem a responsabilidade de olhar os filhos que estão em volta. Se um filho, por acaso, por distração de um momento, sair e se perder, é muito comum ouvir o homem dizer assim, você é irresponsável, você perdeu o seu filho. Então, ainda tem o dedo e riste da cobrança de responsabilidade de todos os deveres do dia a dia, do botão que falta na camisa, né? Do atraso do trabalho, do excesso. A mulher não pode estar cansada, porque se estiver cansado e o homem chegar em casa com desejos, esse homem se sente no direito ainda de ofender a mulher porque ela falta com seus deveres conjugais. Então, vamos tentar diminuir essa escala, onde os valores são distorcidos, são profundamente antiquados, são profundamente desiguais, e que a gente possa mostrar que essa violência começa com atitudes simples e termina até na morte de uma mulher, e muitas vezes começou tão somente por causa de um relacionamento afetivo. Então, eu queria dizer, até citando um dado importante, que em 2014 nós tivemos 53 mil denúncias contra a mulher. 27 mil casos corresponderam sempre à denúncia de violência física. Eu registro isso aqui porque, quando eu olhei o jornal, me deu assim a sensação de que eu tinha parado em algum tempo, primórdios aí, bem primitivos, em que não caminhamos em direção nenhuma. Teremos várias reuniões, pronunciamento, e os números continuam cada dia mais chocantes. E é tão chocante quanto ouvir da boca do promotor o que nós vimos durante o exercício da sua função. Então, aqui também tem um dado que eu gostaria de ressaltar, que é muito importante. Os números que falam do total dos atendimentos registrados em 2014, presidente Paim, 80% das vítimas tinham filhos e 64,35% presenciaram esse cenário de violência. Por isso, mais uma vez, eu vou registrar, hoje o ministro é o Mendonça, mas eu já passei por todos eles, o Mendonça, ministro da Educação, que é tão necessário incluir no currículo escolar o debate sobre direitos humanos e cidadania. Nós colocaremos ali um arsenal de dúvidas. O filho que presenciar uma mãe ser agredida, ele vai ter, com outras informações na cabeça, com outra visão, o direito de se perguntar, isso não está certo? Esse pode fazer isso com minha mãe pode se respeitar dentro do ônibus. Eu sou autora da lei que, inclusive, por essas violências cotidianas, que reservou um trem, um vagão no metrô, para que as mulheres possam estar lá sem serem incomodadas, bulinadas, muitas vezes, dentro do seu transporte. E que é engraçado é que o homem, muitas vezes, costuma entrar lá dentro. Um desses cidadãos que se julgam de direito de fazer qualquer coisa em qualquer lugar contra as mulheres. Entram dentro do vagão e não tem um fiscal para tirá-lo de lá. E muitas vezes, como aconteceu também a semana passada, o homem abusou de uma mulher e ela com medo, aí o que diz a pessoa que apreciava essa denúncia? Mas ela não fez um gesto. A pessoa está sendo violentada
ela tem medo de arriscar sua própria vida na defesa do seu corpo, da sua cidadania. No entanto, a pergunta foi, por que ela não fez um gesto? Então, da mulher é cobrado, inclusive, que no momento em que ela está acuada, ameaçada, ela ainda tem que reagir, colocar sua vida na mão daquele. Ele, comodamente, fez o que fez, voltou para o seu canto e depois voltou novamente a violentá-la. Então, é isso que eu queria dizer aqui hoje, colocar o meu repúdio aqui, dizer o nome, mais uma vez, me desculpe, desse promotor, Alexandre Geoper, para que ele volte para alguma escola onde a matéria seja exatamente direitos humanos e cidadania, para que ele aprenda, no exercício da sua profissão, a se comportar adequadamente diante da realidade que já se prime há séculos pelo direito e pela igualdade da mulher. Nós estamos longe de chegar. As pessoas, às vezes, comemoram a aprovação de uma lei, eu comemoro, depois eu fico tentando ver a repercussão dessa iniciativa legislativa e vejo que nós não saímos de onde estamos. Então, acho que a penalidade, ela vai mexer, vai incomodar mais, porque as pessoas saberão que não poderão mais fazer isso, porque elas terão penalidades para serem cumpridas. Então, o Congresso aprovou várias leis, e a repercussão até hoje é que esses índices de violência não caíram, senhor presidente. Eu gostaria aqui também de repercutir em outro momento, não agora, essa questão que foi tratada sobre as responsabilidades de atitudes como essas que incomodou, incomodou não é a palavra certa, me desculpem, que adentrou o lar da senadora Gleice, não estou tratando por ser senadora, estou tratando como família, e se expondo a essa situação à frente das crianças, que eu quero sempre que elas sejam preservadas. As crianças devem ser preservadas. O lar da pessoa tem que ser preservado há maneiras e maneiras. Ninguém era fugitivo, a lei tinha que alcançá-lo, alcançasse, mas com a justeza de posições que realmente é muito conflitante. Então, eu quero aqui dizer também que não se use esse artifício, esse comportamento como um comportamento que deva ser aceito de qualquer maneira e que nós não possamos nos pronunciar sobre ele. Eu quero que a Operação Lava Jato chegue aonde chegar, alcance quem tenha que alcançar, não só ela, mas as outras operações que estão aí, Curso Brasil e tudo mais, mas que nós façam isso com respeito. Se nós estamos primando por respeitar a mulher, nós temos que primar também pelo respeito às famílias. Se alguém na família deva ser punido, que seja, mas que respeitem, por favor, as crianças e não coloquem as razões da justiça, que são importantíssimas, acima de um comportamento que, sinceramente, não deixe traumas e não deixe a crianças com problemas, inclusive, como é o caso, diante de um quadro que, com certeza, é um conflito para a cabeça delas. Eu agradeço a Vossa Excelência. Depois, se a gente tiver oportunidade, vamos falar muito sobre... Eu vou esperar o pronunciamento do ministro da Fazenda, Meirelles, acerca dos últimos acontecimentos que está colocado para o mundo e, com certeza, terá repercussões econômicas também no Brasil, que é o rompimento do Reino Unido com a comunidade europeia. Muito obrigada, senhor. Meus cumprimentos, Rose Freitas, pelo seu pronunciamento, equilibrado, tranquilo, com conteúdo, dando, nesse momento de tanta crise, uma linha, eu diria, muito centrada na busca de acharmos saídas para todo o país. Inclusive, nessa questão, me permita que eu volte ao assunto da senadora Gleice Hoffmann, porque eu recebi aqui, mas se fosse filho de pobre não tinha nada. Não, o dia que nós nos calarmos, a senhora na tribuna, eu aqui e outros, como o Cássio, por exemplo, estou dando um exemplo, e os outros senadores, quando houver uma agressão desumana às crianças, que fica o efeito para o resto da vida, um ato como esse, tanto do rico como do pobre, nós estamos pecando por omissão. Na Comissão de Direitos Humanos e no longo dos anos que a conheço como deputada e agora como senadora, e tivemos anos e anos lá na Câmara, sempre teve a mesma posição. Quando vem a essa casa qualquer denúncia, seja contra o de filho, de pobre ou de rico, a nossa posição tem que ser a mesma.
Nós não podemos nos omitir quando, por ser uma deputada, pode agredir os filhos. Não pode. Foi uma agressão. Foi uma agressão psicológica aos filhos, como não pode também aos filhos dos pobres. Por isso... Em qualquer situação, presidente. Em qualquer situação. Tem alguns que acham que a gente está falando só porque é filho de uma senadora. Não. É em todas as situações. Na minha comissão, a senhora foi diversas vezes lá, nós realizamos, no ano passado, 172 audiências públicas. 99% de situações atingindo a comunidade mais pobre, com certeza absoluta. Esse ano já está em torno de 70. Então, não venham dizer a nós que a gente está se posicionando dessa forma só porque era filho de uma senadora. Não, eu já tive a oportunidade, só complementando o que Vossa Excelência retrata, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, já tive a oportunidade de impedir, inclusive, força policial de entrar numa casa sem nenhuma denúncia na mão, nada, na casa, uma casa de periferia, com as crianças na porta agarrada ao pai e à mãe chorando, e eles com todos os artefatos na mão necessários para fazer aquela ocorrência, mas sem o instrumento devido que a justiça deveria dar. Aí eu usei um pouco da autoridade. Aqui o senhor não entrará enquanto não dizer qual a razão porque o senhor está fazendo essa agressão, essa invasão dentro do lar das pessoas. Se a gente não fizer isso, distinguindo o que é o direito e colocando de lado quem tem poder ou não tem, quem sobressai ou não sobressai na sociedade, nós não estaremos falando a linguagem da justiça e do respeito. Será uma quimera. Estaremos aqui fazendo um clube para defender os seus pares. E eu não estou aqui para isso, e nem Vossa Excelência, muito menos. Aqueles que realmente... Exatamente. E aqueles que primam pelo respeito ao ser humano, têm certeza de que nós estamos falando a linguagem e exatamente o texto da nossa consciência física, né? Como pessoa que está dentro da sociedade, pode sofrer uma agressão a qualquer hora, eu posso sofrer, o senhor pode sofrer, o pobre sofre todo dia. Claro. E dentro dos hospitais, e a nossa briga é para que essa igualdade na condução do respeito, tanto ao atendimento de um guichê num posto de saúde, como também na ordem policial de encaminhamento ao presídio de alguém que esteja acusado. Mas que faça isso, cumprindo a lei, mas respeitando as crianças. Claro, e que fique claro, né, senadora, porque às vezes as pessoas ficam assistindo, depois pegam o computador, o WhatsApp... mas não viu nada. O que nós estamos dizendo aqui, Polícia Federal que continue cumprindo seu papel. Investiguem todos, sejam pobres, sejam ricos, sejam deputados, sejam senadores, sejam do Executivo. Investiguem todos. Mas tem forma também de abordar até alguém quando você pede um documento na rua. O que não pode, por exemplo, nós aqui criticamos duramente aquele caso do Rio de Janeiro que 4 jovens meninos pobres iam festejando o primeiro salário que ele tinha recebido, levaram bala. E nós aqui criticamos, fizemos debate na comissão exaustivamente daqueles meninos da periferia. Então, ninguém aqui está contestando o Lava Jato, Zelote, qualquer tipo de operação da justiça. O Brasil continue fazendo, investigando tudo. Quem cometeu algum tipo de delito vai responder pelo que fez. E não tem também, presidente, o senhor sabe disso, de maneira nenhuma, com esse Brasil prosperar, quando a corrupção entra dentro da administração, compromete o desenvolvimento de um país. Nós estamos falando de várias coisas, entre elas a questão dos direitos de cada um. Se devia prender, prendeu, mas faça de uma maneira que quem presenciar, e seja ela uma criança, não possa levar essa imagem até que ele possa compreender os fatos e possa ele mesmo defender a sua própria figura de ser humano e que ele seja respeitado, e é isso que nós pedimos. Eu acho que o Brasil precisa dos lava-jatos, né, das operações Zelote, CUAS do Brasil, todas elas, dentro do parâmetro certo de fazê-la com justeza e com rapidez e com a maior transparência possível. Não há cobertor de dignidade que possa encobrir qualquer atitude que seja contra o patrimônio público e lesando, sobretudo, os direitos dos trabalhadores. Muito bem, senador. Obrigado. Processo instalado, investigado, culpado, inocente. Está encerrada a nossa reunião de hoje, aqui no Senado da República. Foi uma sessão não deliberativa, mas de excelente debate por parte de todos os senadores e senadoras que passaram por aqui. Eu queria registro a presença
dos estudantes que, nesse momento, vieram visitar o Senado da República, senadora Rose de Freitas, grande senadora do Espírito Santo, líder hoje do governo no Parlamento, e nós queremos cumprimentá-los. Vocês são do Colégio Santa Maria? Muito bem. Do ensino médio do Colégio Santa Maria, teve uma turma antes aqui também, do ensino fundamental, que fique uma salva de palma para os alunos, tanto do fundamental como do ensino médio do Colégio Santa Maria. Palmas para nós todos aí. Senadora Rose de Freitas está na tribuna. Saudá-los. E quando falou Santa Maria, pensei até que era do meu estado também, que lá tem Santa Maria, Jetibá, e que tem uma juventude muito atuante, que inclusive teve a oportunidade de disputar os jogos xadrez nas escolas. Conhece essa matéria, xadrez nas escolas? Conhece, né, presidente? Que ajudou a aumentar o INDEB da cidade e tal. Eu quero saudá-los. Parece que são poucas pessoas, 2 pessoas batendo palma aqui, né? Mas considero que todos estejam presentes para recebê-los com o maior carinho. Vocês, eu não gosto de dizer que são o futuro, não, vocês são presente dessa nação e que participam de todos os momentos mais importantes. Então, Colégio Santa Maria, quem é a professora? Oh, que bom, a primeira vez que eu vejo um grupo de professores junto assim. Sempre vem um. Eu quero agradecer que os senhores tomem essa iniciativa de visitar o Congresso. Nós temos aqui o Parlamento Juvenil, né? O Parlamento Jovem, em que vocês vêm para cá para discutir matérias, fazer sugestões. Então, quero convidá-los para que estejam aqui na próxima oportunidade e venham debater. Aqui estão os que foram eleitos hoje. Amanhã serão alguns de vocês que estarão aqui construindo as leis desse país. E vamos brigar por justiça para que esse país acabe com a corrupção e, sobretudo, se dedique muito, dedicadamente, muito à saúde do nosso país, à educação. Sem a educação, não há caminho nem para o desenvolvimento, nem para o progresso, nem pela igualdade dos direitos humanos. Muito obrigado. Parabéns a vocês.